Aquele salve especial para você neste sábado. Meu bom dia, meu abraço e a minha saudação. Um ótimo final de semana para todo mundo que está ligado aqui no Tomazão TV. Vamos atualizar Remo e Paysandu. O Leão já em BH, o Paysandu treinando hoje, fazendo um treino importante para tentar recuperar aí jogadores importantes para o jogo de segunda-feira contra a Ferroviária. Pois é, classificação mudada, Cadu indo para o Botafogo, tem lateral sendo observado e sendo consultado pelo Paysandu, e também tem lateral liberado do Baenão, que a gente já havia falado aqui. Tudo isso e muito mais para você aqui no Tomazão TV. Lembrando que é sempre importante que você assine o canal, acione o sininho, deixe o like para fortalecer o nosso conteúdo, para que o YouTube possa divulgar cada vez mais o nosso canal e você fazer parte do sorteio com 50 mil, ao lado do Globo Esporte Magazine e também do Laboratório Amaral Costa. Vamos fazer um super sorteio para você com 50 mil inscritos. Então, mete o dedo aí, senta o like e vem junto com a gente para ficarmos mais fortes aí. Por um sábado cheio de emoção, porque hoje Copa do Mundo de Clubes, tem Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, amanhã tem Flamengo e Bayern de Munique, eu vou te contar, o coração pulando pela boca, mas só jogão. Mas tá lá, é para jogar, futebol é jogado dentro de campo, o que vale é o resultado final, não é isso? Bom, vamos começar falando da equipe do Paysandu, que tem um importante compromisso de segunda-feira contra a equipe da Ferroviária, que vem sem o Netinho, mas tem o Carlão. Netinho, bola parada, jogador que bate falta, bate pênalti, chuta muito bem de fora da área, jogador que o Paysandu, na época, eu me lembro muito bem que o Márcio Fernandes havia pedido ao Paysandu e o Felipe Albuquerque fez de tudo para ele ir embora e acabou indo para jogar na Ferroviária. E seria muito importante o Netinho no Paysandu. Como ele não vem, melhor para o Papão. Agora, independente do que virar de lá, o Paysandu tem que fazer o serviço dele, continuar mandando aí essa fase de 2 vitórias consecutivas sem tomar gol, né? Já, aliás, o Heverson vai falar sobre isso. Um ambiente que mudou, a perspectiva muito mais positiva, embora o Paysandu esteja ainda na última colocação. Mas vencendo vai trazendo todo mundo aqui para baixo e vai subindo degrau a degrau. O lateral Kevin está fora dos planos do Paysandu, deve ser liberado na janela que abre agora no início de julho, e provavelmente o caminho deva ser a Ponte Preta, muito embora não haja confirmação, mas ele não fica no Paysandu. E o Heverson, pode falar um pouquinho com a gente? Fala do clima, perdão, desse momento de 2 vitórias seguidas sem tomar gol. Fala também da torcida, da importância de ter a torcida do lado, com o Claudinei, né? Que deu uma nova cara ao time do Paysandu, a confiança que retornou a Curuzu com os resultados positivos. E o Heverson está animado para o jogo de segunda. A gente tem conseguido aí, né, não sofrer gols, isso é muito importante, né? E quando a gente criou, a gente também conseguiu fazer os gols. É uma sequência boa, né, dá confiança, dá tranquilidade para que a gente possa fazer, né, o nosso trabalho. E a expectativa também é boa contra o Ferroviário, né? A gente sabe que é um jogo difícil, que vai ser uma guerra também, e a gente tem se preparado para isso. O Claudinei, ele tem dado confiança, né? Ele tem dado confiança, o pessoal que chegou também tem ajudado, e acho que não mudou. O que muda mesmo é a confiança, o trabalho e esse tempo, né, de treino. Cara, a torcida ela é importante, né? E ela tá com a gente todos os jogos, né? Então o que a gente tenta fazer é ir para cima, né? Tentar ter volume no jogo para que a torcida nos apoie do início ao fim, assim como ela tem feito, né? Então o que a gente conversa, o que a gente tenta fazer é estar em cima, é procurar realmente atacar, procurar fazer as coisas bem feitas para que a torcida possa nos ajudar. Aí o Heverson, lateral, que com certeza deve ser titular, assim como o Brian Borges. Não acredito que o Edilson ganhe condições de jogo, ainda não está 100%, por isso não pode até ser relacionado, mas não vai começar jogando. A defesa mesma, o problema do Paysandu está no meio campo e no ataque, sem Benítez, sem Vargas, sem Vilela, né? E o Rossi, que vai voltar aos treinamentos hoje para saber se vai ter condição. O Búfalo, ele tem saúde de ferro, né? Então eu acredito que ele vai estar em campo. Como última notícia do Paysandu,
esse jogador aí, Emerson Barbosa, 26 anos, já fez 9 jogos pelo Guarani na Série C, ele foi consultado pelo Paysandu. E pelo Cuiabá também, é o próximo adversário do Remo na semana que vem. O Emerson Barbosa, lateral esquerdo, tem 2 gols e 2 assistências jogando pelo Guarani, está aí sendo monitorado pela análise de desempenho e de mercado do Paysandu. E para falar do Leão, Leão viajou ontem, treinou ontem de manhã no Baianão e hoje de manhã está fazendo o treino a pronto no CT do América. Seria no do Cruzeiro, mas o América parece que é mais central, até pela logística, né? O Remo acabou mudando e vai treinar no CT do Coelho. Aliás, resultados, os mandantes continuam vencendo, né? O Coelho venceu o CRB e ontem à noite o Criciúma perdeu em casa para o time do Avaí, no clássico local lá. E aí, já viu, o Taylon, 18 anos, foi o autor do gol do Avaí na vitória de 2-1. E enquanto aqui o Cadu, que 19, está indo para o Botafogo, empréstimo até o final do ano, com o preço do passe fixado, com 80% de direitos federativos, se o Botafogo quiser comprar, e o Remo ainda fica com 20%. Total de 10 milhões é o valor da multa rescisória. E tomara que ele faça sucesso. E o Tales, ontem à noite, foi oficialmente desligado do elenco azulino. Não faz parte mais do elenco do Clube do Remo. Isso quer dizer que, além do Contígio, que foi anunciado, o Cauã, zagueiro do Botafogo, garoto que vem da base, parece que o Remo está tentando trazer alguns jogadores assim para compor elenco, e vai precisar de trazer lateral direito, porque só tem o Marcelinho e o Pedro Costa, que ainda não respondeu, e perdeu 2, que era o Cadu e o Tales. Perdeu não, né? Abriu mão, então é provável que traga mais um lateral, talvez um esquerdo, um direito, mais um meia e até mais um atacante, pelo menos são 4 jogadores a ideia inicial. Ontem o Antônio Oliveira, antes da viagem, deu entrevista coletiva e falou desse momento, da semana, da expectativa, de vitórias, de retomada de vitórias importantes do Remo e até para ele também. Portanto, temos rapidamente a retomar o rumo das vitórias, perceber e olhar a vitória como algo natural e algo cultural dentro do clube que nós queremos instituir. A semana tem sido tranquila, portanto, sinto os jogadores com uma missão enorme, com uma responsabilidade enorme, de poder fazer um bom jogo, mas mais do que fazer um bom jogo é ganhar, portanto, e nós vamos com esse intuito. Tem tido uma alta taxa de trabalho, portanto, uma entrega tremenda, disso estou muito, muito satisfeito, e disso o torcedor pode ficar muito tranquilo relativamente àquilo que os jogadores fazem durante o seu dia-a-dia. Portanto, são gente abnegada, gente profissional, que se entrega a esta causa, e é dessa gente que se fazem os campeões, para além de outras valências, como a humildade, e eles têm tido tudo isso. Agora, o que interessa são as bolas que entram lá dentro, e o que interessa é, no final do jogo, termos mais golos que o adversário. É isso que até eu preciso rapidamente voltar a ganhar. Pois é. O técnico que também não consegue vencer, mas quer fazer o Remo encontrar o caminho das vitórias a partir desse jogo contra o Atlético. Time mais ou menos escalado, Marcelo Rangel, Marcelinho Klaus, Reinaldo Sávio, o Luan Martins. Aí tem a dúvida, será que vai Pedro Rocha com Jaderson ou Pavani? Né? A gente não sabe ainda. Com um quarto homem, que seria o Adailton, Janderson, Pedro Rocha. Não vai mudar muito disso aí, mas o time só vai ser confirmado domingo, 1 hora antes do jogo. A vitória do Avaí ontem levou o Avaí para a 4ª colocação com 23 pontos, que seriam os mesmos 23 pontos que o Remo vai se conseguir vencer o Atlético, que hoje é o penúltimo colocado com... Aliás, é o 18º colocado com 12 pontos, né? Já que ele venceu o Goiás, e o Volta Redonda está na vice-lanterna com 11, e o Paysandu é o último com 10 pontos. E o Avaí, que agora é o 4º colocado, será o próximo adversário do Paysandu, depois que o Papão enfrentar a Ferroviária de Araraquara na segunda-feira. É o que temos para esse sábado, galera. Todo mundo ligado. Se tiver informação, é aqui no Tomazão TV. Abraço,
forte para todo mundo.